quinto dia completando as 50 crenças limitantes que acabam levando as pessoas à exaustão e impedindo a produtividade. Então, se você está chegando aqui, você vai perceber que hoje muitas pessoas estão sofrendo com ansiedade, com burnout, com fibromialgia, com pânico, estão tensas, né? Dores musculares, nervosas, estressadas, porque existe aí, vamos dizer, uma pandemia, né, de crenças no coletivo que estão fazendo as pessoas ficarem exauridas, esgotadas, né? E isso está prejudicando a alta performance e a produtividade. E o que isso tem a ver com você? Tem a ver que se você está ali cansado, se você não tem produtividade não é só aquela pessoa que, sabe, faz muita coisa. Mas quando a gente fala de produtividade, é você ter a energia saudável para conquistar seus objetivos, né? Para você conquistar, ter qualidade de vida, você tem que ter produtividade, porque a produtividade, ela é a gestão da energia e do tempo. Então, se eu não estou tendo isso, se isso está sendo prejudicado na minha vida, muitas coisas vão ser prejudicadas. Percebe por que todo mundo precisa ter produtividade? Por quê? Porque você não vai ter tempo para cuidar de você, né? Você não vai ter tempo para cuidar da sua saúde, não vai ter tempo para cuidar dos seus relacionamentos, não vai ter tempo para cuidar do seu emocional, cuidar da sua espiritualidade, cuidar dos estudos que às vezes você quer fazer para evoluir, para você se manter aí no mercado, né? Com sucesso, crescendo, para que você possa, né, ganhar dinheiro. Isso nem se fala, né? Imagina, isso aqui é o que mais a produtividade tem também poder de fazer, e muito bem. Então, como é que você vai conquistar todas essas coisas, seja no âmbito profissional ou pessoal, se você não tem produtividade? Porque a produtividade é sinônimo de que você tem energia, qualidade de vida, uma boa gestão do tempo, que você tem uma boa organização, que você consegue, né, fazer uma boa gestão ali para tirar o que só está entupindo a sua vida, tá? Te sobrecarregando daquilo que de fato vai trazer para você realização, orgulho pessoal, felicidade, alegria, plenitude, satisfação, que é o que todos nós queremos, não é mesmo? Então vamos lá descobrir se tem alguma armadilha ainda prendendo você para você já o objetivo de tirar isso agora? Então, vamos lá. Então, hoje nós vamos falar das 10 crenças sobre propósito e valor pessoal. Então, olha só, existem algumas perspectivas distorcidas sobre propósito e valor pessoal que está fazendo muitas pessoas ficarem na exaustão e prejudicando muito a sua produtividade. Lembrando você que está chegando aqui, tá? De que na sexta-feira vai ter uma live maravilhosa, na sexta, né? Agora, às 20 horas, tá? Então, se você está assistindo, eu não sei a hora que você está assistindo, né? Mas a gente vai ter, tá? Uma live hoje às 20 horas e você vai começar a entender melhor como é que essas coisas acontecem, como é que você tira essas amarras da sua vida, do seu caminho, para você fluir, para você parar de ficar dando um passo para frente, 10 para trás, rodando em círculos sem sair do lugar. Então, se você não quer mais deixar que as crenças limitantes mandem na sua vida, mas você quer ser um co-criador consciente da sua realidade e fazer com que saltos quânticos aconteçam, você não pode deixar de estar conosco. Então, já se inscreve no canal se você não se inscreveu, ativa o sininho, porque nós vamos ter essa live hoje às 20 horas, tá? Também, se você quiser receber o link para você ali, né, ter na hora, a gente vai. Você pode mandar uma mensagem no WhatsApp 62 984 24 6089, tá?
E aí, quando você mandar, você vai falar que quer isso, tudo bem? Então, você precisa falar para mim, olha, Marina, eu quero o link, tá? Então, 62984246089 para que você possa também estar recebendo aí, né? Eu possa estar te entregando. Claro que se você está no canal, você vai ser avisado também, tá? Então, por favor, já se organiza, já coloca na agenda, porque você merece. Você merece essa chave que vai abrir essa porta para você e com certeza a porta também de muitos sonhos que você vai poder realizar. Então, vamos para o que interessa? Vamos lá começar a entender quais são essas crenças? Então, a 41, gente, meu valor está no que eu faço e não no que eu sou. Então, imagina, se a pessoa errou alguma coisa, acabou, né? Eu sou um cocô, eu sou um lixo, eu não valho nada, né? Eu sou o cocô do cavalo do bandido, né? Assim, gente, que fala, pelo menos aqui no Brasil, não sei fora, para quem tá fora. Mas, gente, não dá para a gente se definir pelo que nós fazemos. A gente precisa sim buscar competência, mas como seres humanos, né, nós vamos errar. E você precisa saber quem você é, porque veja bem, se você fizer uma coisa ruim, a gente está avaliando uma habilidade que talvez você ainda não dominou. Mas você tem a capacidade. Então, quando você valoriza o Deus, a deusa que você está falando, eu tenho potencial, eu tenho a capacidade. E se eu errei, eu vou aprender, eu vou melhorar. Mas se você começa a se definir pelo que você faz, você vai ficar num sobe e desce sem fim, porque não tem jeito. A gente não consegue prever tudo. E às vezes, sim, o estudo faz com que a gente tenha uma maior previsibilidade. A produtividade, inclusive, é muito boa para nos ajudar nisso, tá? Mas não dá para a gente ter certeza absoluta que a gente não vai ser apanhado por uma coisa, né, inusitada ali, nova, e que a gente, de repente, não vai saber lidar com ela da melhor maneira, ok? Mas não é você. E a gente precisa reprogramar aqui, ó, porque é aqui que ativa a chavinha e que começa a fazer você ficar tendo sentimentos bons ou sentimentos ruins, tá? Próxima. Eu não sou bom o suficiente. Então, é aquela pessoa que parece assim que o quanto anda não tem a gratidão, não tem o reconhecimento. Gente, uma das coisas que a gente precisa muito, e são sentimentos assim extremamente importantes. Se você é uma pessoa que quer ter produtividade e alta performance, é o auto-reconhecimento, é a autogratidão. A gente precisa se reconhecer, a gente precisa se parabenizar, a gente precisa se celebrar, a gente precisa ver as coisas que a gente está andando. Não é sobre, né, os 15 passos que faltam, é sobre os 20 passos que eu dei, que você deu. E quanto mais você olhar e você se parabenizar, mais você vai crescer, mais você vai ficar gigante para dar 100, 200, mas se toda hora você meter o chicote no seu bumbum, né, igual eu falo pro meu filho, você não vai aguentar, ninguém aguenta ficar o tempo todo, né, sendo machucado, sendo chicoteado, e mesmo que seja você esse algoz, tá? Então, não dá, gente. Tem muita gente sugando, tá? Às vezes a pessoa fala, ah, é o demônio, às vezes, desculpa, mas às vezes é a própria pessoa que está sendo esse vampiro aí e que está sugando o próprio sangue, tá? Então, essas crenças é preciso tirar mesmo. Não tenho direito de descansar, né? Não tenho direito de descansar, não tenho direito de me divertir. Então, às vezes, a pessoa, ela acredita que isso é parte do propósito dela, né? Não, o meu propósito de vida é só servir. Não existe, todo mundo merece descansar. Quanto mais você se faz feliz, mais você tem a capacidade de fazer os outros felizes. É até uma coisa que alguns mestres, alguns treinadores falam que a gente tem que ter esse bom egoísmo, que são momentos onde você vai parar, onde você vai se dar um momento de você se fazer feliz, porque você vai para as pessoas inteira, né? Você consegue se aproximar das pessoas completo. Se você vai sentindo que você está só o caco, que você está só os pedaços, o que você vai poder fazer pelas pessoas? Percebe? Não tem nada de bonito, de genuíno nisso.
Então, assim, não estou dizendo que você tem que só eu, tá? Mas você precisa entender que quando você tem essa gestão, quando você tem essa crença dessa gestão de que tem momentos para cada coisa, né? Existe um momento para cada coisa, você começa a conquistar e a servir com muito mais maestria, você consegue ser muito melhor, tá? Então, é necessário, sim, descansar. Só vou ser feliz quando eu alcançar uma coisa. Então, tem pessoas que elas colocam que a felicidade só está lá no pote no final do arco-íris. Isso também mata qualquer um. A gente precisa ter crenças que nos fazem aprender a ser feliz na nossa jornada, encontrar motivos para ser feliz. E isso também tem a ver com aquilo que você acredita. Tem pessoas que elas têm medo de serem felizes agora e elas se acomodarem, né? Ah, se eu for feliz agora, eu vou me acomodar e aí eu não vou buscar a minha verdadeira felicidade. E isso tudo é uma perspectiva. Se você programa isso de uma maneira alinhada, você pode viver momentos de felicidade sem você perder a motivação de uma felicidade que você quer viver. Percebe? Sem você viver a felicidade que você quer experimentar, né? Sem você se acomodar. Então, tudo está ligado à maneira com que a gente está com esse significado na nossa mente. E não o momento propriamente dito que você está escolhendo ser feliz, tá? 45. Preciso carregar os problemas da minha família. Tem gente que é assim. Eu só vou me permitir prosperar se meu irmão, minha irmã, meu avô, minha avó, minha tia, minha madrinha, meu sobrinho também escolherem isso. E não dá para a gente escolher pelas pessoas. Às vezes não é falta de possibilidade, gente. Às vezes é uma escolha. E a gente também não pode avaliar, porque quando às vezes a gente está aqui convivendo com as pessoas, com idades ali próximas, tá? Às vezes a sua alma pode ser muito mais velha do que outras pessoas, e isso que faz você conseguir fazer comparações e falar, poxa, mas a pessoa não está vendo que essa escolha é melhor do que essa, então não dá para você definir o seu sucesso dessa maneira. E quando a gente começa a ajudar os nossos familiares saindo do nosso lugar no nosso sistema, tá? Então, aqui falando com a visão sistêmica, você vai arruinar a sua vida e a vida das pessoas que você também ama. Porque você não ajuda quando você carrega a família nas costas. Então, você tem seu lugar no sistema. Talvez você é filho, talvez você é esposa. Você só vai conseguir dar a ajuda genuína desse lugar. Tudo que você fizer a mais, você está estragando, você está atrapalhando, você está puxando karma para a sua vida e não vai melhorar a vida deles nem um centímetro. Só vai atrasar mais o processo evolutivo deles, porque aí eles ficam mais acomodados, aí eles precisam de mais um tempo para o universo trazer aquilo que vai tirar eles da zona de conforto, para que eles possam realmente fazer essa mudança. Então, quando a gente reprograma, a gente sim vai encontrar uma maneira de contribuir, mas contribuir do nosso lugar no sistema. Por que a gente contribui do nosso lugar, gente? Porque no nosso lugar a gente mantém o fluxo, não cria resistência. Eu não estou impedindo o processo evolutivo de ninguém, eu estou sendo contribuição. Mas eu não estou assumindo a responsabilidade do outro. E essa é a grande diferença que a gente precisa ter no nosso sistema. 46. Eu não posso viver do que eu amo. Então, tem gente que acha que trabalho tem que ser aquela coisa chata, sofrida, né? No que a gente falou aí no outro vídeo, tá? E não tem nada a ver. Você pode sim viver do que você ama. E se você escolher, inclusive, colocar essa crença, e por acaso agora você não está vivendo, você vai abrir caminho para você alcançar isso. Pode ter certeza que você vai, tá? E vai aprender também a amar o que você faz. Mas você sim pode criar esse caminho. Mas tem que mudar na mente. Não é porque o João, o outro, aquele, estão fazendo uma coisa que eles dizem que odeia, que você não vai conseguir, tá? É uma escolha deles pelas crenças que eles estão permitindo ficar na mente deles.
47. Preciso disputar o meu espaço o tempo todo. Então, tem gente que acredita que a vida é uma guerra, né? O pessoal fala, é cobra engolindo cobra. E, gente, se você ficar na consciência de um co-criador, né? Consciente mesmo, você vai perceber que você não precisa tirar nada de ninguém. Você não precisa tirar o lugar de ninguém. Você cria a sua montanha, né? E o seu topo. Mas, se a pessoa tiver nessa crença de disputa, é uma crença, inclusive, de escassez também, tá? Essa crença de competição, ela é terrível, né? Então, por quê? Porque ela está baseada na escassez, na falta. E aí é sempre você tem que fazer mal para alguém para você ser feliz. Será que isso se sustenta? Não, né? Fica aquela roda, uma hora eu estou em cima, outra hora eu estou embaixo. Então, por quê? Porque se você está mandando coisas negativas, mesmo que você subiu, uma hora você vai ter que cair para equilibrar. Então, se você pode fazer o bem para o outro e criar o seu bem, é só retroalimentando o positivo. E aí você tem mais alta performance, mais produtividade, mais energia, você não prejudica seu chi, é energia vindo da fonte quando a gente está assim. Se você começa a fazer mal para o outro, sua energia, aí você fica exausto, drenado, cansado, doente, mental, física, espiritual, entrada para seres negativos, chips, implantes, né? 48. Meus sonhos são grandes demais para mim. Então, tem pessoas, né, que elas olham para o valor pessoal delas de uma forma inferior, achando que elas não são capazes, que elas não merecem, que elas têm que se contentar com pouco. E, gente, não tem como a pessoa ser feliz procurando diminuir quem ela é. Você precisa trabalhar para se expandir e não para ser menor. Então, você pode mudar essas crenças, mudar a percepção que você tem do seu valor pessoal, de que você merece o pior ou qualquer coisa, né? E até mesmo essa percepção que às vezes a pessoa vai para esse lugar e começa até a achar que é desnecessário você alcançar grandes sonhos. Então, não aceita isso. Muda de dentro para fora, que você vai perceber que você pode fazer isso sem precisar se tornar uma pessoa arrogante, sem precisar se tornar uma pessoa que não valoriza os outros, que não tem humildade. Pelo contrário, você pode ter, sim, grandes coisas e manter um coração simples, humilde, desapegado, experimentando do melhor. Por que não? Né? É só uma questão de escolha. 49. Não consigo aprender coisas novas para facilitar meu trabalho. Então, hoje, nessa época de internet, de inteligências artificiais, né? Esse bloqueio aí, colocar esse bloqueio no aprendizado, com certeza representa muito cansaço, muita exaustão, né? Muita sobrecarga. Por quê? Porque por mais que alguém queira ir devagar, é muito difícil quando todo mundo já aumentou a velocidade. Então, se você reprograma essas crenças de aprendizado, você se abre e consegue aprender e consegue, inclusive, economizar a sua energia, manter a sua energia circulando, manter sua conexão, sem se sobrecarregar, a sua produtividade, a sua organização, a sua qualidade de vida, a sua alta performance. Então, inegociável, né? Você precisa, sim, reprogramar essas crenças, tá? Que você pode aprender, né? Então, nós podemos colocar crenças que podem nos ajudar a aprender qualquer coisa, aprender a dirigir, aprender inglês, aprender internet, aprender marketing. Basta que a gente faça essa escolha e coloque as crenças que vão nos ajudar a conseguir estruturar e estabelecer isso. E a 50, né, gente? Para amar e honrar os meus pais e pertencer à minha família, eu só posso trabalhar, não posso descansar e nem me divertir. Então, a gente pode sim, pode honrar os nossos pais, os nossos ancestrais, e fazemos isso muito bem quando a gente se diverte, quando a gente procura esse lugar de pertencimento, sem que a gente precise abrir mão da nossa vida, sem que a gente precise criar sofrimentos.
A nossa alegria honra, sim, todos os nossos ancestrais. Agora eu quero saber, hein? Você está gostando dessa semana? Você já colocou seu comentário aqui? Eu preciso saber se está valendo a pena que o meu propósito de vida, viu? Saber se você conseguiu pegar uma visão, se você conseguiu ter uma percepção, se eu ajudei você, tá? Coloca aqui. E olha, se você está vendo esse vídeo aqui no tempo que ele está sendo publicado, eu quero muito que você participe da nossa live, porque nela eu vou te falar exatamente o caminho para você se libertar dessas crenças, para você começar a criar uma vida com fluxo, uma vida com fluidez, aonde você não tem que ficar usando a sua energia, se esgotando, se exaurindo, mas onde você está em conexão com a fonte e que você vai deixando a fonte correr essa energia em você, né? E ter essa produtividade, essa alta performance, essa organização, essa gestão inteligente e atualizada agora, para que você consiga ter, sim, alta performance, produtividade para estudos, para ganhar dinheiro, para se realizar profissionalmente, mas também para que você tenha diversão, qualidade de vida, bons relacionamentos, tempo com equilíbrio para as áreas da vida e que você consiga realmente se sentir nessa realização, nessa plenitude que todos nós temos a capacidade de vivenciar. Então, por favor, participe da nossa live, vai ser muito boa. Você pode até mandar uma mensagem para o WhatsApp 62 984 24 689, a gente manda o link para você, tá bom? Para você não perder, participar, viu? E se você gostou, compartilha, curte, tá? Porque sem dúvida, dessa maneira a gente ajuda mais pessoas, né? E você vai perceber também que é a partir do processo, quando você começa a buscar essa mudança, você consegue realmente expandir a sua vida, tá? E se você quer acelerar isso, também pode ter o nosso acompanhamento, os nossos atendimentos individuais, que vão ajudar você nesse processo de se liberar e de deixar realmente que o seu eu mais elevado esteja presente e esteja criando a realidade que você quer, ok? Eu quero agradecer imensamente o seu tempo nessa semana. Obrigada pelo seu carinho, pela sua energia e a gente se vê no próximo vídeo. Até lá!